Estou recebendo aqui no estúdio com muita satisfação. Tinha muita vontade já de conhecer, porque eu só conhecia de fama, quase uma celebridade nas redes sociais. O empresário Tiago Junqueira, hoje presidente estadual do PL. Um empresário do agronegócio. Pelo sotaque que eu vi nos bastidores, não é de origem piauiense. Você vai ter que me contar rapidamente, Tiago Junqueira, o que é que trouxe você ao Piauí, porque sem saber como é que você veio bater aqui, não tem conversa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ô Marcos, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Política Dinâmica. Quero estar sempre à disposição quando for convidado, tá? Vamos contar rapidamente aqui. Convidado sempre. Obrigado. Contar rapidamente a minha chegada aqui ao Piauí. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cheguei no Piauí em 2004. Para investir no ramo do agronegócio ali na cidade de Regeneração, que fica no Médio Parnaíba, ali entre Água Branca e Amarante. E ali estamos há 21 anos praticamente, desenvolvendo um bom trabalho ali na Fazenda Chapada Grande, que hoje é da nossa família, mas nós estamos aqui de passagem nesse mundo, né, Marcos? E o legado que a gente vai deixar é que a Fazenda Chapada Grande ela é de Regeneração e é do Piauí. É uma fábrica a céu aberto, produzindo alimentos, pagando impostos, gerando muitos empregos aí para o Piauí e para a Regeneração. Você está aqui há quanto tempo já? 21 anos. 20 anos. Eu cheguei no Piauí em 2002. Tu chegou aqui quando? 2004. 2004, pertinho ali. Olha aí, rapaz. Às vezes nem eu lembro que tô aqui há 23 anos já. Apaixonado por Teresina e pelo Piauí. Me diz o seguinte, o agronegócio aqui no Piauí, eu vejo muito deputado que começa a investir no agronegócio. O cara vira deputado, depois vai criar cabeça de gado, cria uma fazenda. Eu vejo pouco, não sei, depois alguém vai ter que me corrigir aqui, vai chegar a gente me corrigindo. Daqui a pouco na IELTV o João Madison vai me corrigir. Eu vejo pouco cara que tem um negócio já bem estabelecido e vai se meter nessa história de política, pelo PL. Como é que foi essa história de você ingressar também pelo ramo da política? Interessantíssima a sua pergunta. E perfeita a sua pergunta. Bom, primeiro te dizer que eu também amo o Piauí, assim como você. O Piauí me deu os dois presentes mais valiosos que eu tenho hoje na minha vida, que é a Jame, a minha esposa, que é piauiense, que eu conheci em 2006 e casei em 2010. E a Fazenda Chapada Grande, que é onde eu tiro o meu sustento. É meu trabalho, onde eu me realizo profissionalmente, né, Marcos? E eu vim de uma região muito rica do interior de São Paulo. Quente também, né? Quente. Eu tenho uma prima que estudou lá em Ribeirão agronomia. O pessoal ela é oriunda da Exalc, sim, né? O pessoal é Piracicaba. E a gente conversava que ela dizia assim, você tá aí em Tererréu e eu tô aqui em Ribeirão Preto, por causa do calor. Sim, é uma região até conhecida como o melhor chopp do Brasil, né? Então, a única diferença é que tem também o inverno lá, que aqui não tem. Lá tem 2 ou 3 meses de frio, mas o resto é um calor bem parecido com o de Teresina. Não estranhei nada o clima daqui. Pelo contrário, o pessoal daqui também, um calor humano aqui do piauiense maravilhoso, um povo acolhedor, muito bacana. Então, eu estava te explicando, eu vim de uma região, né, com 28 anos de idade, eu vim para cá, de uma região muito rica. E uma coisa que me assustou muito foi, eu fui morar em Regeneração, que é uma região, nós estamos ainda no estado, de um dos estados mais pobres da federação, e o interior do Piauí mais pobre ainda, né? Então eu me deparei com situações de falta de água, falta de saneamento básico, falta de energia. A fazenda, para você ter ideia, quando a gente chegou, não tinha nada disso, não tinha estrada, a gente colocou gerador, geladeira a gás, essa coisa toda, né? Placa solar, enfim. Então foi uma realidade 880. Quando tu chegou aqui, geladeira a gás? Lá na fazenda não tinha nada, nem energia, nem água, nem estrada, nada. Então eu coloquei as primeiras casinhas que eu fiz nos limites da fazenda, eu coloquei placa solar, coloquei rádio, e entra uma curiosidade muito interessante, que eu tenho certeza que nós vamos falar mais para frente, que é abastecimento de água, né? Como é que você vai levar água para um lugar que não tem água, não tem energia? Até para você fazer um poço, você depende de gerador. Quer dizer, as dificuldades inúmeras, né? Então, eu nunca pensei, nem eu, nem a minha família, em me meter com política. Jamais. Certo. A gente é do ramo do agro. As gerações anteriores, meus pais têm fazenda no Paraná desde 64, meus avós mexiam também com café, com cana, enfim. Sempre agro. E eu vim me aventurar aqui para o Piauí porque é isso que a maioria das famílias do Sul, Sudeste, Centro-Oeste vem fazendo. Elas vão desenvolvendo uma região, tornando uma região rica e depois elas vão avançando para as fronteiras agrícolas. Hoje o Piauí é uma fronteira agrícola.
Então eu estou aqui no caminho natural do meu ramo, vamos dizer assim. Certo. Só que a gente está vendo, Marcos, a questão política no Brasil, principalmente de 2018 para cá, o Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro escancarou muita coisa para o povo brasileiro em relação à política. Ou seja, a gente que está trabalhando, gerando emprego, pagando impostos, e gostaria que os políticos que nos representam, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, empregasse bem esse dinheiro, esses impostos, atendendo bem a população, principalmente a mais carente, a gente está vendo que não está acontecendo isso, né? Está se perdendo esse dinheiro com muita corrupção, com muita falta de escolha correta em onde gastar o dinheiro. Isso está me incomodando muito, incomodando muito o cidadão de bem. A gente percebeu que o fato da gente não se meter em política, a gente foi dando espaço para um nível de pessoas que estão na política hoje, Marcos, com o perdão da palavra, a gente não pode generalizar, mas um nível muito baixo, né? E isso está me incomodando muito. É por isso que eu resolvi entrar nessa questão, que eu resolvi assumir a missão de presidente do PL no Piauí. Ainda não sou candidato a nada, não tenho compromisso nem com o presidente Valdemar, nem com o presidente Bolsonaro de me candidatar a nada no Piauí, porém, estou à disposição deles para ser convocado eventualmente para qualquer missão, porque, Marcos, o que credencia um gestor, seja ele presidente da República, governador ou prefeito, o que credencia, na minha opinião, é o cara ser um bom gestor. O que é ser um bom gestor? É ser honesto, competente e eficiente. Eu não estou vendo isso no cenário nacional, no cenário estadual e muitas vezes você também não vê nos cenários municipais. Nem no estadual, nem no federal, nem no municipal. Eu não estou vendo, Marcos. Eu acho que a gente está andando... Eu que estou aqui no Piauí há 20 anos, a gente vê as outras regiões do Brasil avançando, desenvolvendo, e onde o PT põe a mão, ou anda de lado, ou anda para trás. Já visto o Piauí, que eu estou aqui há 20 anos e continua com os piores índices de desenvolvimento social da mesma época que eu cheguei aqui. O pouco tempo que eu vi o Piauí desenvolver um pouco foi o período que o presidente Bolsonaro foi gestor durante 4 anos, de 2019, 18 a 22. E isso, se você perguntar para qualquer prefeito do interior do Piauí, eles não vão falar publicamente, mas intimamente eles vão dizer que as prefeituras não faltaram dinheiro, não faltou recurso, não atrasou salário. E aí, quando volta o nosso querido cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê tudo piorando novamente, como era antes. Peraí, Thiago, eu ia perguntar a você, e a pergunta vai ficar no ar. Se você, sendo empresário, não tem receio de entrar nessa questão de política e, de repente, seus adversários, que, em tese, aqui no Piauí e também no cenário nacional, você é oposição. Sim. Os seus adversários são governo. Eles enxergarem você não como adversário político, Thiago Junqueira, mas se tornarem inimigos do empresário Thiago Junqueira e do seu negócio. Eu quero que você responda isso aqui, mas você meteu uma fala aí que eu tenho que testar isso. Vamos lá. Você está dizendo que em 21 anos que você esteve aqui, você percebeu um desenvolvimento maior em 4 que Bolsonaro era presidente. Sim. Qual é o parâmetro que você tem objetivo para me dizer, no Bolsonaro teve isso no Piauí e antes dele ou depois dele não tinha mais? Eu podia citar vários exemplos. Eu vou citar poucos para a gente já ir para outros temas, né? Exemplo, infraestrutura, estrada, duplicação de rodovias. Eu fiquei vendo aqui durante anos, eu voltando de Regeneração para Teresina, ou indo de Teresina para Regeneração, essas saídas aqui de Teresina, começando a duplicação, e você via que era marmota, você via que era sacanagem. O cara começa, para, espera o período chuvoso, vem, estraga tudo. Começou na Dilma, passou por 2 governos Dilma, um governo Michel Temer. Exatamente. Ali você vê que é tramóia. É tramóia. O dinheiro é nosso, Marcos. O dinheiro é do Mas sabe quem inaugurou essas... Quem fez foi no governo Bolsonaro. Bastou ele entrar, que pegou e pumba, e concluiu. E se ele tivesse presidente, se ele tivesse sido reeleito, essa duplicação ali que sai para Demerval Lobão já estaria em Monsenhor Gil, podendo chegar na estaca 90 quilômetros para frente. Isso aí é fato. Tem as pontes que foram feitas de forma rápida lá pelo Tarcísio, lá no sul do estado. Santa Filomena. Teve o primeiro 5G, a primeira antena 5G foi aqui no Piauí. Teve a transposição do São Francisco, que o Bolsonaro ficava enrolando, aí o governo do PT, o Bolsonaro vem e faz. Então, para a gente não alongar muito,
Foi isso aí que eu já... Mas aí você. o governo, quando você chegou aqui, em 2004, a gente teve o Wellington Dias, depois a gente teve o Wellington Dias. Aí a gente teve o Wilson Martins. Sim. Aí a gente teve o Wilson Martins. Zé Filho, que era vice de poucos meses ali. Poucos meses, 9 meses. Aí a gente teve o Wellington Dias, Regina Souza, Rafael Fonteles. Só PT. Só PT e coligados. Mas você está dizendo que esses 20 anos, 21 anos, você não viu desenvolvimento, o Estado está todo ligado por estradas de asfalto. Não, isso aí, se tem uma coisa que a gente pode falar, é o interior, muitas estradas. Isso aí, eu tiro até... A gente não pode falar que não houve nada de desenvolvimento. Sim. Houve desenvolvimento, mas eu acho que ficou aquém do que poderia ter sido, até porque, Marcos, praticamente todos esses 20 anos de governo do PT aqui no Estado foram em parceria com o governo federal, seja Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora Lula 3. Então você acha que foi feito pouco pela parceria? Muito pouco. Você acha que foi feito mais quando o governo não era, em tese, do mesmo partido? Acho. E ouvi isso já da boca de vários prefeitos do interior que não querem vir a público e se expor em falar nisso, mas intimamente eles reclamam muito hoje da gestão federal e preferem a gestão anterior do ex-presidente Mas, por exemplo, Bolsonaro. você falou quando chegou a energia estava ruim. A energia lá em regeneração é ruim hoje? Não tem abastecimento de água em regeneração? Por incrível que pareça, na zona urbana de regeneração, tem bairros urbanos de regeneração com falta de água. Por incrível que pareça. Saneamento básico nem se fala, né? Tá chegando aí a Águas do Piauí. Vai resolver, não vai não? A gente pode entrar nesse tema agora, se você quiser. Não, mas eu tô lhe perguntando. Você não acredita nisso? Porque é o seguinte, né? Como eu te falei, lá na fazenda a gente não tinha água, energia, não tinha nada. Então... Foi lá e furou um poço. Furamos poços, que são caríssimos lá na fazenda. Não são... É porque é um platô, é um local alto de 400 metros de altitude. Não é qualquer empresa que faz a perfuração. Veio uma empresa da Bahia especializada em fazer os poços então lá. esses aí são bem mais caros mesmo. Caros e de baixa vazão, tá? Baixa vazão. Então por isso que eu tenho que ter mais de um lá. E a gente foi surpreendido agora recentemente com uma exigência do órgão ambiental para a renovação da licença ambiental dos poços, a exigência de colocar hidrômetro. Tá? Ainda não chegou cobrança dessa água. Mas a partir do momento que chegar a cobrança, nós vamos ter que vir a público e mostrar a cobrança. Porque é o seguinte, Marcos, eu que vim de uma região que, puxa vida, a gente não vê esse negócio de falta de água, falta de energia, não vê lá em Ribeirão. E você chegar aqui como eu cheguei em 2004 e a partir de 2005, no primeiro BR-Obró, a gente comprou um caminhão de 15 mil litros de água, né? E a prefeitura de regeneração tinha uma F4000 velha com um tanquinho de 2 mil litros de água em cima, para colocar água só para os eleitores que tivessem votado nele, no prefeito. A gente chega com um caminhão de 15 mil litros e começa a receber pedidos, Marcos, lista de pedidos de água. Então aquilo me chocou muito, eu fiquei assim, impactado e não tive como não ajudar. Naquela época, para você ter ideia, e a gente começou a ajudar todo sábado e domingo, o nosso caminhão-pipa ia colocar água nas comunidades. O município de Regeneração ele é muito grande. Grande, é extenso. Não só a zona urbana, mas a área, a extensão do município é muito grande. Tem muitas localidades rurais que também não tinham energia, que também não tinham água e que ficavam ligando desesperadamente. Descobriram que chegou um empresário que tem um caminhão de 15 mil litros, começaram a pedir. Né? E de sábado e domingo a gente ia atender. Naquela época, para você ter ideia, me apelidaram de Dr. Tiágua. Dr. Tiágua, em regeneração. Então, a água saía dos seus poços e ia para casa das pessoas. Continua até hoje. Há 20 anos eu faço isso. Os caminhões da prefeitura de regeneração, porque assim, ó, de regeneração ao tanque do Piauí são 60 quilômetros. A fazenda está no meio, tá? Então eu estou a 30 quilômetros de regeneração e a 30 quilômetros do tanque. Então a gente sempre ajudou as prefeituras, as comunidades, para abastecer água lá na fazenda, para mandar um caminhão-pipa. A gente sempre, eu continuo fazendo. Quer dizer, a gente paga energia, né? Paga o poço quando dá para fazer o poço, quando dá problema no poço, e é caro a manutenção do poço. Sim. Até para tirar a bomba, quando queima uma bomba, tem que vir essa empresa da Bahia, é caríssimo, tá? E agora a gente está surpreendido com essa história de cobrança de água, que até eu vi o governador falando num vídeo recente que era fake news, né? E não é não fake news? Assim que chegar o primeiro boleto para a gente pagar, porque os hidrômetros eu garanto para você que eu fui obrigado a instalar, tá? Pela Semar. O hidrômetro chegou. O hidrômetro chegou e a água está sendo... Como é que bota hidrômetro para não cobrar, né? Aí que tá, né? Então a partir do momento que chegar esse boleto, eu me comprometo aqui, até com você, com os teus ouvintes, com o teu programa, a continuar até final de 2026,
liberando a água lá na fazenda para ajudar a comunidade. Agora, eu apelo para o governo do estado, para a consciência dele, para que ele reflita sobre isso e para que ele revogue essa ideia, que para mim é uma ideia completamente maluca, porque ou o Estado faz os poços para nós, dá manutenção nos poços, paga a nossa energia para aí sim cobrar água, Sim. ou então cada empresário que está fazendo o seu poço e ainda ajudando a comunidade, não tem cabimento a cobrança de água de poço. Desculpa, não tem cabimento. Eu tô aqui, eu não sabia dessa situação em que você destina milhares de litros, Muitos. dezenas de milhares de litros Muitos. Semanalmente para as pessoas. Diariamente. O que tinham me dito, Tiago, aí é porque assim, eu não tenho poço cavado, então não. Mas o que eu entendi do que foi dito sobre essa questão dos poços era que os hidrômetros iam medir apenas a vazão dos poços e isso as licenças seriam liberadas para um desconto de energia elétrica para os produtores. Vamos ver, né? Como é que ele vai proceder daqui para frente com essa... Você está desconfiado com isso? Estou desconfiado, porque depois que ele veio a público e falou que era fake news, depois eu já vi outras pessoas do governo falando que as comunidades quilombolas ou as comunidades mais carentes não vão ter cobrança, que é só para os médios e grandes empresários. Quer dizer, já está abrindo precedente. A partir do momento que chegar a cobrança para mim, eu vou vir a público mostrar, vamos questionar isso, né? Mas eu apelo ainda para a consciência, para o bom senso do governo do Estado, para que reflita sobre isso. Você acredita que o governo pode voltar atrás no decreto? Olha, errar é humano. Persistir no erro é burrice, né? Então, eu acho que se ele chegar à conclusão de que foi um erro, revoga isso aí, vira essa página e para com isso. Me diz o seguinte, eu tenho visto em alguns lugares, já que você entrou no assunto governo do Estado, vamos falar um pouquinho sobre isso. O PL vai disputar governo do Estado. Vocês estarão bastante ativos nessa eleição do ano que vem? Eu estou à disposição para me candidatar a qualquer cargo, tá? Como eu te falei, o que me habilita a isso, Marcos, é a gestão lá do nosso negócio. Porque daqui a pouco eu vou te responder da nossa estratégia do PL. Primeiro eu vou falar do que está passando aqui na minha cabeça, na cabeça do presidente Valdemar, presidente Bolsonaro, sobre o Piauí. Piauí foi o estado que deu o pior resultado para a direita em 2022. Inclusive, em 2022, Bolsonaro caiu, por exemplo, em Teresina de votação na capital. Sim. Eu fiquei assim... Até a capital que tem histórico, né, de não aprovar a esquerda, né? À vista todas as prefeituras desde que eu estou aqui, nunca o PT ganhou, né? Então, o que está na nossa cabeça é melhorar, recuperar a presidência da República ano que vem, que eu acho que isso vai acontecer. O nosso maior cabo eleitoral para isso é o próprio presidente Lula. Sim. Com o péssimo trabalho que ele está fazendo na gestão. O segundo objetivo é a gente melhorar o desempenho da direita aqui no Estado e trazer alternativa para o povo, com muita verdade, com muita informação, para o povo comparar a gestão do PT aqui há 20 anos, comandando o Estado, e a situação que o Estado está com os piores índices de desenvolvimento social, ou um outro modelo de gestão, que é isso que eu gostaria de falar com você e com a classe política do Estado, para a gente vir com outro modelo de gestão. Quando você fala modelo de gestão, eu estou vendo aqui a votação, eu estou vendo a votação aqui de 2018, segundo turno, né, para a gente resumir. Segundo turno, Bolsonaro 2018, 422 mil, vou arredondar, 422 mil votos no Piauí. Bolsonaro, segundo turno, depois de 4 anos de presidência, subiu 55 mil votos, 45 mil votos, eu acho pouco, foi para 467 mil. Mas em Teresina desceu de 162 mil votos para 160 mil. Tá. Aí você está me dizendo aí que quer confrontar esse modelo de gestão que nós temos hoje. Sim. Um modelo de gestão que se vende como organizado, digital, moderno, né? O governador Rafael Fonteles e sua nova equipe. Parece, às vezes, que eu converso com alguns políticos, nem é o PT. E é até essa pergunta que está na tela. Muita gente, eu vejo assim, não gosto do PT, mas esse Rafael nem parece do PT. Aí eu te pergunto, tem bolsonarista de esquerda? Porque dizem que tem gente que vota em Bolsonaro e Rafael ao mesmo tempo. Olha, eu confesso que eu até tinha uma expectativa positiva, otimista em relação ao governador Rafael. Eu acho que é no final do governo dele que nós vamos ter que ver os números, né? O que eu escuto muito, Marcos, é muita história. Por exemplo, a matéria que saiu ontem do site Metrópolis. Sim. Falando da questão da saúde, de corrupção e tal, de um negócio de 379 milhões e tal.
Como ele está fazendo a gestão de uma coisa pública, de dinheiro público, eu acho que ele deveria vir a público explicar se essa informação tem fundamento ou não, porque eu não acredito de cara quando eu vejo uma matéria num site. Não acredito. Principalmente desse site Metrópolis, mas eu já vi que a matéria está correndo já em outros sites. Esse site Metrópolis também já fez fake news contra mim em 2022. Então eu não acredito na primeira Mas você acha que ele devia ter já confrontado isso? Eu acho que ele deveria vir a público explicar, né, se é fake news, se tem algum fundamento, se tem algum erro, pedir desculpa, etc. Tal. E dizer o seguinte: a fama, né, de um governo digital, um governo para frente, isso e aquilo, que tem muito marketing. Mas eu tenho ouvido falar muito de bastidores, Marcos. Sim. Né? Você pega a linha do PT, é a mesma. De cima a baixo, federal e estadual. Você acha que eles vão ter medo de se comparar com 4 anos de Bolsonaro? Olha, ou com as propostas que você tem? Então vamos lá, PT. Vamos falar de Lula 3 anos para cá. Depois a gente pode comparar com Bolsonaro. Aumento de impostos desenfreadamente. Escândalos de corrupção que voltaram. Veja aí do INSS, que eles vêm com muita mentira, dizendo que o escândalo começou no governo Bolsonaro, quando foi o inverso, foi o governo Bolsonaro que tentou colocar travas e bloqueios para que a corrupção não continuasse, porque essa corrupção do INSS ela vem lá da época da Glaze, do marido da Glaze, quando ela era casada com aquele cara ainda, o cara foi preso. Então esse escândalo é muito antigo. O escândalo está voltando a acontecer, corrupção está voltando a acontecer, superfaturamento de obra a gente ouve falar, né? Eu escuto falar muita coisa. Eu não tenho nenhuma conclusão certeira sobre o atual modelo de gestão do governo do Estado, mas eu quero analisar como cidadão, né? Não como candidato, eu quero analisar como cidadão números, endividamento do Estado, como que ele pegou o Estado do Wellington, do José Wellington, como que ele pegou e como que ele vai entregar. Endividamento, fluxo de caixa, números de índice de desenvolvimento social do Estado, né? Índice de analfabetismo, índice de criminalidade, tem que analisar tudo isso. Com transparência. Com transparência. Mas você acha que é a mesma, até do ponto de vista político, você acha que é a mesma política? Você acha que o PT não evoluiu? As pessoas estão tanto tempo votando no PT aqui no Piauí, sem acreditar no modelo político do Estado? Marcos, eu fico muito triste, porque no interior do estado do Piauí, muitas pessoas, mas a maioria das pessoas assiste apenas um canal, um grande canal de televisão, que a gente vê que hoje em dia está bem contaminado, bem direcionado com viés político, e as pessoas não têm parâmetro de comparação. Muitas pessoas do interior do Piauí, eu vou falar uma coisa para vocês, você não vai acreditar, não conhecem Teresina. Não conhecem Teresina. Tem muitas pessoas que vivem, Marcos, em condição de pobreza mesmo no interior do estado, de pobreza mesmo, e se contentam com o auxílio de governo, e que através de fake news, o PT veio falar que o Bolsonaro ia cortar o Bolsa Família, que ia acabar com o Bolsa Família, que ia perseguir negro, que ia perseguir homossexual, que ia perseguir isso, que ia perseguir aquilo. Quer dizer, é muita fake news, muita mentira. O PT trabalha com esse marketing mentiroso, e isso vai incomodando, Marcos, principalmente quem paga impostos, como eu. Eu pago imposto, né? Eu gostaria que o dinheiro fosse bem gerido por cidadão da esquerda ou da direita, que fosse honesto, competente, eficiente, e que o dinheiro chegasse na ponta das pessoas que mais precisam. E eu vejo com os meus próprios olhos, as pessoas que mais precisam estão no interior do estado. O PT, de 2002, a gente já falou isso aqui, eu já enumerei os governadores, mas, por exemplo, o Wellington ganhou 4 vezes em primeiro turno. O Rafael também ganhou em primeiro turno. Eu acho que tem eu acho que até um procedimento político já consolidado no PT, e não é que eles não tivessem adversários todas essas vezes. Eu acredito aí, Tiago, que talvez a mensagem deles tenha chegado melhor ou não. Você não avalia isso? Olha, eu estive em 2018, entre o primeiro e o segundo turno, em Cuba. E eu passei apenas 24 horas em Havana, em Cuba. Certo. E deu para eu entender bem o modus operandi da esquerda. Cuba, que é bem alinhado com o modelo de gestão da esquerda, do Lula, da Venezuela, da Nicarágua, enfim. O modelo é o seguinte: produzir, multiplicar a pobreza. É a pobreza que eles querem. Eles querem o cidadão pobre. Agora, o marketing federal do PT é novamente provocar o nós contra eles. É o rico contra o pobre, jogar o pobre contra o rico. Eu vi isso em Cuba.
Cuba tem 35% da população que sustenta 65%. Sabe quando a direita ou a centro-direita vai tomar o poder em Cuba? Nunca mais. Porque 35% fica bem quietinho, trabalhando, pagando imposto, bem quietinho, caladinho, para sustentar os outros 65%. E como é que sustenta os outros 65%? Esses 65%, 64% estão na classe bem pobre, ganhando muito pouco. E 1% viajando bastante, né, luxando bastante. Mas eu vejo um cenário muito parecido com o modus operandi do PT nacional e com isso que eu vejo aqui no Piauí. Eu vejo com os meus próprios olhos aqui no Piauí, Marcos. Você acredita que Bolsonaro vai ser candidato a presidente da República? Eu digo porque, de repente, pode não ter um candidato tão apelativo, com um apelo tão forte quanto o Bolsonaro, e aí o caminho estaria livre de novo pro PT. Você não acha isso? Olha, ele deveria ser o candidato, porque ele não fez absolutamente nada para impedir que o Lula tivesse nas urnas em 2022. Ele não fez nada para prender o Lula, não teve o dedo dele na prisão do Lula, nas condenações do Lula, foi condenado em 3 instâncias, passou por todo o devido processo legal, amplo direito de defesa, bilhões e bilhões devolvidos aos cofres públicos, inúmeras delações, e ele não fez nada, não teve o dedo do Bolsonaro nisso, nessa questão do Lula. Depois o Lula foi descondenado por alguns membros lá do STF, ao dizer que os crimes, o julgamento lá que ele cometeu de corrupção, não deveriam ter sido julgados em Curitiba, e sim em Brasília. Então não disseram que ele não cometeu os crimes, simplesmente disseram que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba. Bom, mais uma vez veio para a eleição 2022, o Bolsonaro como presidente da República não fez nada para impedi-lo a concorrer. Então o Bolsonaro deveria estar nas urnas em 2026 para a gente, é uma forma da gente pacificar essa polarização que está no Brasil. A esquerda fez de tudo para tirar o Bolsonaro da eleição em 2018, até com tentativa de assassinato. Depois fez de tudo para pesar na balança ali com tudo que o Bolsonaro pedia para postar na campanha dele em 2022. Não podia nada do Bolsonaro, podia tudo do Lula. Então, na minha opinião, parte ali do sistema eleitoral pesou a balança a favor do Lula. Então, para mim, não foi uma eleição honesta, né? Certo. E agora estão fazendo de tudo para prender o Bolsonaro, né? Acusando de golpe, um golpe inexistente, porque ele passou todo o poder lá das Forças Armadas para o comando do Lula, já em dezembro, passou todo o comando do governo em dezembro, com o ministro Ciro Nogueira na época, e o Lula assumiu dia 1º de janeiro de 23. Ao invés de cuidar das necessidades do povo e cuidar e fazer a gestão do povo brasileiro, não pensa em outra coisa a não ser perseguir o Bolsonaro. Então, acho uma grande injustiça se o Bolsonaro não tiver, mas é isso que está se desenhando, né? Você acha que o PT quer ganhar por WO, então? O que você está dizendo aí de todas as vezes? Não quer enfrentar o Bolsonaro. Não quis enfrentar em 2018, tentou enfrentar em 2022 com pesos diferentes na balança e agora em 26 quer tirar ele do jogo político de forma covarde e injusta, na minha opinião. E você acredita que esse é o modus operandi do PT em política? Infelizmente. Mas aqui no Estado, por exemplo, a situação é outra. Eu não sei se eu vejo o Rafael com medo de enfrentar alguém, o governador Rafael, e mostrar resultados, números. Eu também acho que não. Acho que o cenário do Piauí ele é diferente do nacional. Diferente. Justamente por conta disso que eu te falei. É muita pobreza no interior do Estado. E eu não vejo a vontade dos governos que passaram nesses 20 anos aí do Piauí de melhorar essa situação, de tirar esse pessoal. Você vê alguma indústria, você vê que aqui o Piauí é a maior situação de auxílio emergencial, que está praticamente permanente hoje. Então você hoje tem dificuldade de contratar as pessoas para trabalhar porque elas estão ali acostumadas com o auxílio e tá bom para elas, entendeu, Marcos? E não é isso que a gente quer para o cidadão brasileiro, para o cidadão piauiense. A gente quer trazer emprego, trazer dignidade para essas pessoas. Não tem que ficar vivendo de auxílio de governo. Isso é muito chato, isso é muito feio. O PL vai sozinho para essas eleições? Ou vocês têm articulação para estar ali com progressistas e outros partidos? Você acha que esse quadro político de quem está de um lado e quem está do outro já está definido hoje ou ainda tem muita coisa para acontecer? Eu tenho visto aí muitos comentários, né? Assim, eu não entendo muito de política, nunca fui político, né? Estou me aventurando aqui nessa missão agora, mas com muita calma, muito pé no chão, estou bem tranquilo em relação a isso. Mas tenho visto assim e escutado muitos comentários, né, que o próprio
o próprio pessoal do PT se desentendendo muito e desrespeitando políticos tradicionais aqui do estado do Piauí. Você vê aí insatisfações como do Temístocles, vice-governador Temístocles. Você vê aí um mal-estar com o deputado Georgiano, né? Ficam ali falando que ele está invadindo as bases e tal. Agora eu recebi uma postagem hoje aqui do meu amigo Trabulo, comentando de um secretário do Estado também, atacando o senador Ciro, falando que ele vai correr, que ele vai fugir, não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa falta de respeito dessa turma do PT com os políticos tradicionais, que deveriam ter mais respeito aqui no Piauí, eu acho que é um mau sinal. Acho que é um mau sinal e eu acho que pode ter, sim, até o ano que vem, muita água passar debaixo dessa... muita água rolar. E dependendo do que acontecer lá no cenário nacional, que tudo pode acontecer, o Bolsonaro reverter a situação e ser o candidato, que na minha opinião seria o justo, né? Vão para a urna o Lula e o Bolsonaro, se enfrentem, que vença o melhor e vamos pacificar esse país. E vamos cuidar do povo, dos problemas do povo. Agora, se ele não tiver, se for condenado, se for até preso, que tem gente que quer que ele seja preso, vá para a papuda, tem gente que deseja a morte dele, sem ele ter feito nada de mal para o povo brasileiro, aí eu acho que pode haver, Marcos, um clamor popular, uma revolta popular, porque o povo está assistindo a covardia que estão fazendo com ele. E eu acho que hoje, nas pesquisas que a gente está vendo, Dona Michele ganha do Lula, Tarcísio ganha do Lula, Ratinho, que é o melhor governador lá do Sul, disparado lá do Paraná, ganha do Lula. Eu acho que se acontecer esse tiro no pé, que vai ser um tiro no pé da esquerda, se prenderem ou condenarem o Bolsonaro injustamente, por conta de um golpe que não aconteceu, eu acho que ele pode eleger quem ele quiser. De repente até o filho Flávio ou o filho Eduardo. Você viu uma manifestação ontem aí já do presidente lá dos Estados Unidos. Sim. Então o mundo está de olho no Brasil. O mundo está de olho no Brasil. Eu vi numa postagem aqui do Instagram que Bolsonaro pode visitar o Piauí. Está visitando alguns estados, quando ele teve problema estava no Rio Grande do Norte, né? Aqui nessas próximas semanas, você que é próximo dele, pode trazer para a gente aqui alguma informação sobre visita de Jair Bolsonaro ao Piauí? Hoje eu vi algumas notícias rolando no WhatsApp, mas é fake, tá? Não procede. Dizendo que ele viria agora, essa semana, semana que vem. Não, isso não procede. Ele está por ordem médica de repouso. Afastado, eu achei estranho por causa disso. Afastado de todas as agendas do mês de julho. Vai ficar em Brasília, quieto, em repouso, em casa. No máximo ir ali no PL e voltar. E talvez em agosto, se ele estiver bem recuperado, ele retoma as agendas dele pelo Brasil, né? Acompanhando também a situação dele lá na Justiça, o processo dele lá no STF, essa barbaridade que estão fazendo com ele. Mas a intenção nossa é trazê-lo sim no Piauí em 2025 e em 2026. Ainda não temos essa agenda confirmada. Tiago Junqueira, eu queria passar mais meia hora com você aqui, mas a produção já está dizendo que está na hora do outro programa. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo, você não é político, mas sendo empresário aí é que o tempo é dinheiro mesmo. Mas a sua disponibilidade, o compromisso de poder vir aqui, a gente estava tentando agendar essa entrevista já há algumas semanas. E felizmente a gente conseguiu marcar para hoje. Quero agradecer e deixar as portas abertas do Política Dinâmica para você. Eu quero te responder uma pergunta, só que ficou sem... aquela história do bolsonarista de esquerda. Não, você fez uma pergunta que ficou sem resposta e eu gostaria de responder porque ela é importante. Quando você disse que se eu não tinha preocupação de perseguição, das pessoas acharem, confundirem, deixarem de me ver como um adversário político e me tratar como um inimigo do meu negócio e tal. Sim. Olha, isso vai da cabeça de cada um. Eu não estou entrando nessa para ter inimigo e inimizade com ninguém. Não quero ter problema com ninguém, da esquerda, da centro, da direita, nenhum tipo de radical, enfim. Mas eu não tenho medo, viu, Marcos? Não tenho medo. Eu já fui perseguido aqui no Piauí, lá em Regeneração, por um político de Regeneração. Já fui perseguido pelo governo do estado, por secretário de Meio Ambiente, por secretário de Segurança Pública, por delegado-geral. Já fui, já teve coisa contra mim aqui. Não devo nada, não tenho fio desencapado, não tenho telhado de vidro. Se quiserem vir para cima de mim com invenção, com provocação, com encheção do saco, não vão fazer com a pessoa certa. Não vão fazer, não tenho medo, tá? Você não abre? Não abro, não quero problema com ninguém, mas se quiserem problema comigo, acho que já me conhecem. A gente está conhecendo mais um pouco. Tiago Junqueira, seja sempre muito bem-vindo ao Política Dinâmica. Obrigado, Marcos. Tamo junto e um abraço para todos os piauienses que estão ouvindo e para toda a tua... Para nossa audiência, claro.
E essa foi a nossa entrevista dinâmica de hoje.